Olá, bem-vindo à primeira aula de Direito Administrativo do nosso curso. O meu nome é Júlio César Hidalgo e eu estarei com vocês aqui em todas as aulas de Direito Administrativo. E por onde nós vamos começar os nossos estudos? Exatamente por ele, pelo que é o direito administrativo. E eu vou começar por esse assunto por dois motivos. Primeiro, cai em prova. E o nosso curso é um curso dirigido para quem vai prestar concurso público. E muitos concursos públicos pedem questões específicas sobre o conceito de direito administrativo. Além disso, quer dizer, além do fato de cair em prova, que por si só já torna isso muitíssimo importante, além disso, você só vai conseguir aprender alguma coisa quando você conhece, quando você sabe o que você está aprendendo. Sabe que eu sempre me lembro das minhas aulas lá na escola, em que às vezes o professor falava: olha, hoje a gente vai aprender trigonometria. O cara nunca me explicou para que servia a trigonometria. Com todo respeito, eu sei que tem a sua utilidade, mas como eu nunca aprendi o que era trigonometria e para que servia, você acha que eu aprendi trigonometria? Lógico que não. Então, se nós vamos começar a estudar o direito administrativo, esse vai ser o nosso primeiro assunto aí na tela para você, o direito administrativo. Eu vou te dar uma ideia geral, vamos dizer assim, um conceito informal do que é o direito administrativo, apenas um conceito informal, e depois nós vamos passar para um conceito mais específico, aquele conceito que a gente chama de conceito de doutrinador, dos estudiosos do assunto. Mas, de um modo geral, nós vamos ver que o direito administrativo, podemos conceituar o direito administrativo como o conjunto de normas e princípios que disciplinam. Então, primeiro, direito administrativo, na verdade, é o conjunto de várias normas, conjunto, por exemplo, de várias leis. São várias leis no direito administrativo. Leis essas que disciplinam, leis essas que organizam, que ditam as regras. Então, é um conjunto de normas e princípios, nós vamos ver depois os princípios do direito administrativo, que ditam as regras basicamente do quê? Dos chamados entes públicos, aquele que normalmente nós chamamos de órgãos públicos. Então, o direito administrativo é aquele ramo do direito, aquela parte do direito, que vai dizer quais são as regras que os órgãos públicos têm que seguir. Além de ser o conjunto de normas e princípios que disciplinam os entes públicos, também vai disciplinar o direito administrativo os agentes públicos, aquilo que popularmente nós chamamos de servidores públicos. Então, por exemplo, o direito administrativo é aquele ramo do direito que cuida das leis e das regras que são aplicadas aos servidores públicos. Não sei, você já ouviu falar de estatuto? Pois é, o Estatuto dos Servidores Públicos é uma das leis do direito administrativo, uma das leis que é aplicada ao direito administrativo. Agora, além de disciplinar os entes públicos, além de disciplinar os agentes públicos, o que mais o direito administrativo disciplina? Quer dizer, do que mais o direito administrativo cuida? O direito administrativo também cuida das atividades públicas, quer dizer, aquilo que os agentes públicos que trabalham nos entes públicos fazem. É aí que vai entrar, por exemplo, a chamada licitação, é aí que entram os contratos, os conhecidos chamados atos administrativos. Aliás, tudo isso nós vamos estudar aqui no nosso curso de Direito Administrativo, ok? Vamos ter ainda aulas específicas sobre licitação, sobre contratos administrativos, sobre atos administrativos, mas de um modo geral, direito administrativo é isso que você está vendo lá na tela. É o conjunto de normas e princípios que disciplinam os entes públicos, os agentes públicos e as atividades públicas. Agora, esse é um conceito, vamos dizer assim, popular. É um conceito feito sob medida para você, para a nossa aula. Eu vou passar para você agora dois conceitos que são chamados conceitos de doutrinadores. O que são os doutrinadores? São os doutos do assunto, Os doutrinadores são os estudiosos do assunto. Vou passar dois conceitos de dois dos maiores doutrinadores deste país. Vamos lá na tela então para você? O primeiro conceito
diz o seguinte, que direito administrativo é o ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, os agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens de que utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública. Vejam, esse é um conceito da professora Maria Silvia de Pietro, uma das maiores administrativistas deste país. Mas se você for olhar neste conceito, você vai identificar basicamente aqueles mesmos itens que eu ressaltei para vocês naquele conceito meu, aquele conceito um pouco mais simples do que esse. Eu disse para vocês, olha, que o direito administrativo é o conjunto de normas e princípios, ela quer apenas dizer, é o ramo do direito. Eu disse para vocês que é o conjunto de normas e princípios que disciplina os entes públicos. Você vê que ela fala aqui que tem por objeto os órgãos e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública. Eu falei que era o ramo de direito que disciplinava os agentes públicos. A professora Maria Silvia também fala isso, né? Disciplina os agentes públicos. E eu disse para vocês que o direito administrativo é o ramo do direito que disciplina as atividades públicas. Da mesma forma, a professora Maria Silvia de Pietro está falando da atividade jurídica não contenciosa que exerce. A contenciosa seria, por exemplo, a solução de conflitos, que é o que faz o judiciário. Um outro conceito muito popular, muito aceito, até para você, se precisar amanhã ou depois, fazer um recurso de uma questão de prova, é o conceito do professor Eli Lopes Meirelles. Ele diz que direito administrativo é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes, as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados do Estado. Ora, pois, pessoal, é a mesma coisa que eu já disse para vocês antes. Veja que ele fala que o administrativo é o conjunto harmônico de princípios jurídicos. São aquelas normas e princípios que eu disse para vocês no nosso primeiro conceito. Que regem o quê? Você se lembra que eu falei? Regem os entes públicos. Veja que ele fala que regem os órgãos. Regem os agentes públicos, eu disse para vocês. E as atividades públicas. Então veja, não há muito o que fugir disso na sua prova, né? Perguntado para você o que é o direito administrativo, você já tem aqui uma boa ideia do que é o direito administrativo. E agora você já sabe o que, lógico, de maneira resumida, nós vamos estudar nas nossas aulas de direito administrativo. Você já sabe que nós vamos estudar, então, aquelas leis, aquelas normas, aqueles princípios que são aplicados basicamente a esses três itens: aos entes públicos, aos agentes públicos e às atividades públicas. Então agora, essa primeira parte da nossa aula fica a título de introdução. Vamos para a segunda parte da nossa aula, e nesta segunda parte da nossa aula, eu vou mostrar para vocês o que? As fontes do direito administrativo. O que é uma fonte? O que é uma fonte do direito administrativo? Olha melhor, o que é uma fonte? Você já foi numa fonte? Né? Fonte. Às vezes as pessoas lembram da história da água, né? Uma fonte lá na pracinha. Pois bem, fonte é de onde vem, fonte é de onde brota. A fonte de água é de onde vem a água. A fonte do direito administrativo é de onde vem o direito administrativo. Por exemplo, se eu te fizer uma pergunta básica para você, tá? Servidor público tem direito à hora extra? Servidor público tem direito à hora extra? Pois bem, como é que você vai me responder isso? Porque eu não vou te responder isso agora, vou te responder isso só depois. Você vai ter que buscar esta resposta. Onde você vai buscar esta resposta será a sua fonte. Lógico, você pode perguntar para alguém, e esse alguém será a sua fonte, concorda? Porque foi ele que te trouxe a solução deste problema do direito. E lá no direito administrativo, onde que nós vamos buscar a solução das questões do direito administrativo? Vejam, a principal fonte do direito administrativo são as leis. Por que eu escrevi para você as leis esparsas? Porque você agora que está estudando para concurso, eventualmente quem está me assistindo fez direito, por exemplo, não sei. Quem está me assistindo pode ter feito direito. Você que fez o direito, ou você que já está estudando para concurso,
você pode lembrar, por exemplo, que existe o Código Penal. O que é um código? É uma lei que trata um determinado assunto do direito de uma maneira mais exaustiva. O direito administrativo não tem um código. O direito administrativo não tem código. Ele é composto de várias leis, são chamadas leis esparsas. Esparsas vem de quê? De espalhadas. As leis esparsas são as leis espalhadas. Por isso chamado essa fonte de leis esparsas. Agora, a lei pode não ser clara, a lei pode não existir, a lei pode não prever uma determinada situação. Então vejam, as leis elas não são as únicas fontes do direito administrativo. De jeito nenhum, de maneira nenhuma. Uma outra importantíssima fonte do direito administrativo é a jurisprudência. O que é jurisprudência? São as decisões dos tribunais, principalmente dos tribunais superiores, aqueles que estão mais alto na hierarquia do poder judiciário. Então vamos imaginar que existe uma certa questão sobre licitação, que a lei não está muito clara, essa questão é levada para o tribunal e lá no tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, ou o Supremo Tribunal, ou o Tribunal de Justiça de um Estado, ele diz, olha, no meu entender, esta interpretação da norma é isso que deve ser aplicado a esta questão. Essa é a jurisprudência, que é uma importantíssima fonte de consulta do direito administrativo. Uma outra fonte importante do direito administrativo, a doutrina, que é a opinião dos estudiosos do assunto. Lembra-se, no caso que eu passei agora há pouco para você, daqueles dois conceitos, eu falei de dois importantes doutrinadores, dois importantes estudiosos do direito administrativo, a professora Maria Silvia Zanella de Pietro e o professor saudoso, já falecido, Eli Lopes Meirelles. São importantes doutrinadores do direito administrativo. Uma outra importante fonte do direito administrativo, para você que vai prestar o concurso, não tão importante, mas para quem atua na área do direito administrativo, são os costumes. O que são os costumes? Costumes, para o direito, costume é aquela prática cotidiana, é aquilo que nós fazemos no direito de maneira repetida. Isso são os costumes, aquilo que nós fazemos no direito de maneira repetida. Ok? Então essas são as fontes do direito. Se o examinador perguntar para você lá na prova qual é a principal fonte do direito, é essa que está grifada aí para você. As leis, as chamadas leis esparsas. Ok? Vamos prosseguir então nessa primeira aula introdutória de direito administrativo. Olha lá, nessa primeira aula, nós vamos ver o quê? Os princípios do direito administrativo. O que são princípios? O que são princípios? Se, por exemplo, você que está assistindo às nossas aulas online, você é uma pessoa de princípios? O que é que você me diria diante desta questão? Você que está assistindo a minha aula, você é uma pessoa de princípios? Eu não estou aí. Não consigo ouvir a sua resposta, obviamente. Mas sou capaz de apostar que você aí está dizendo, sim, Hidalgo, eu sou uma pessoa de princípios. Então, se você é uma pessoa de princípios, se você é essa pessoa de princípios, um deles, me diga um dos seus princípios. Só um. Bom, como eu não estou aí também, eu vou ter que assoviar e chupar cana, como diz a moçada. Vamos imaginar que um dos seus princípios é a honestidade. Você tem por princípio a honestidade? Vejam. Vamos imaginar que você tenha por princípio a honestidade, eu imagino, é óbvio que tenha. Se você tem por princípio a honestidade, isso resiste a um teste? E eu não vou estar aí com você, então você tem que ser honesto, você tem que ser muito honesto, tem que colocar em uso o seu princípio da honestidade. Mas você que tem por princípio a honestidade, você que está aí me assistindo, você se aproveitaria do descuido de um colega para subtrair-lhe o celular, para furtar-lhe o celular? Você faria isso? Provavelmente você me disse o quê? Não.
Você que tem por princípio a honestidade. Você compraria o gabarito de uma prova de vestibular? Você compraria a vaga numa universidade? Muito provavelmente não. Você que tem por princípio a honestidade, se você vê que uma pessoa esqueceu algo, você ficaria quieto, deixaria de avisar aquela pessoa para poder pegar aquele bem, por exemplo, aquele dinheiro que ela deixou cair? Provavelmente você vai dizer o quê? Também não. Olha só, pessoal. O direito, assim como cada um de nós, eu diria que assim como todos nós, o direito tem determinadas regras básicas que são chamadas de princípios. Os princípios nada mais são do que regras básicas. É isso que são os princípios. Regras básicas, fundamentais. Porque veja, este princípio que você tem na vida, ou os princípios que você tem na vida, uma característica destes princípios que você possui na vida, eles são genéricos. Esses princípios que você possui na vida, eles são princípios abstratos. Dificilmente alguém vai falar, eu tenho por princípio não roubar. Em regra, as pessoas falam, eu tenho por princípio ser honesto. Até porque o não roubar é muito mais uma regra, uma norma, do que, na verdade, um princípio. Porque o não roubar é específico. Veja, a pessoa pode não roubar e fazer uma outra coisa desonesta. Não pode? Concorda que pode, né? Agora, se ela é honesta, se ela tem por princípio honestidade, ela não vai ter uma série de condutas. Exatamente, ela não vai ter uma série de condutas. Ela não vai roubar, ela não vai mentir, ela não vai enganar, ela não vai ludibriar e assim por diante. Então, uma das características do princípio, ou dos princípios que nós temos na vida, é esta generalidade. É esta, vamos dizer assim, abrangência. Esse é um dos princípios que nós temos na nossa vida. Essa generalidade, esta abrangência. E uma utilidade, vamos dizer assim, uma utilidade dos princípios da nossa vida é que nós usamos estes princípios para guiar as nossas ações. Pode reparar. Uma frase muito comum das pessoas. Eu não vou fazer isso. Ou eu não faço isso porque isso vai contra os meus princípios. Repara, nós usamos os princípios como se fosse um norte, como se fosse um guia. Um guia de quê? Um guia das nossas ações. Nós usamos os princípios para guiarem as nossas ações. Essa é a ideia da utilização dos princípios. Um guia, um norte para guiar as nossas ações. Agora, vamos tratar dos princípios do direito administrativo. Olha, essa parte é muito importante. Eu diria que da nossa primeira aula, essa é a parte fundamental, a parte crucial da nossa aula. É você entender os princípios do direito administrativo, que são só dois, tá? São apenas dois princípios do direito administrativo. Por que é importante isso para a sua aula? Primeiro, cai na prova. Primeiro, muitas vezes o examinador pergunta na prova sobre um desses dois princípios do direito administrativo. Só isso já faria ser importante, concorda? Só isso já faria esses princípios serem importantes, não tenha dúvida. Mas além disso, se você entender os princípios do direito administrativo, você vai entender todo o funcionamento do direito administrativo. Porque assim como você usa os seus princípios de vida para guiar os seus passos do direito administrativo, nós usamos os princípios do direito administrativo para guiar os nossos passos no direito administrativo. Por exemplo, na hora de fazer leis, os legisladores, lá os deputados e senadores, eles não partem do nada. Eles têm, no mínimo, que partirem dos princípios do direito administrativo. Um juiz, um promotor, quando o juiz vai julgar um caso, por exemplo, ele vai levar em conta que os princípios do direito administrativo ali no seu julgamento. Na interpretação da lei vai ser levado em conta o quê? Os princípios do direito administrativo. Então, se você entender, dominar o conceito, dominar a ideia de direito administrativo, você vai responder questões de maneira muito mais fácil na prova e vai entender, assimilar a matéria de maneira muito mais fácil também nos seus estudos. Então, vamos ao primeiro princípio do direito administrativo: a supremacia do interesse público sobre o interesse particular.
particular. Este é o primeiro princípio do direito administrativo. A supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Então, isso quer dizer o seguinte, que em uma comparação, né, o interesse público está acima do interesse particular. Quer dizer, o interesse público prevalece sobre o interesse particular. Então, numa situação concreta, envolvendo o direito administrativo, existe a supremacia, a prevalência do interesse público sobre o interesse particular. Quer dizer, o interesse público prevalece sobre o interesse do indivíduo. Vejam só, o que acontece no direito, normalmente, né, nos outros ramos do direito, nós buscamos um equilíbrio. Então, por exemplo, no direito civil, duas partes no contrato, nós buscamos o equilíbrio entre essas partes no contrato. Por quê? Porque elas devem ser tratadas da mesma forma, já que são iguais. Eu e você em um contrato. Concorda que nós devemos ter a mesma proteção, o mesmo tratamento, os mesmos direitos e deveres? Porque nós somos iguais? Pois bem. Então é como se tivesse, sabe aquela balancinha, aquela balança do advogado? Então nós estamos com aquela balança, um equilíbrio entre nós. No direito administrativo nós estamos falando de pessoas diferentes. Nós temos de um lado o interesse particular, o interesse do indivíduo, e do outro lado nós temos o quê? Muito bem, o interesse público. Então, qual vai prevalecer nessa situação? O interesse público. Por isso que nós dizemos que no direito administrativo o interesse público deve prevalecer sobre o interesse particular. É isso que vai, por exemplo, autorizar o despejo de alguém. Alguém pode ser despejado, por quê? Porque o interesse público prevalece sobre o interesse particular. Porque, afinal de contas, gente, é inegável. A pessoa que é despejada, ainda que ela seja indenizada, que ela tenha uma indenização conforme estipula lá o artigo 5º, inciso 23 da Constituição, que seja uma indenização, 24, desculpa, artigo 5º, inciso 24 da Constituição, que seja uma indenização justa, prévia e em dinheiro. Mas a pessoa sofre um transtorno, ela tem que sair daquela casa, fazer a mudança, ir para um lugar talvez que ela não quisesse ir. Mas vejam, o que é que ela pode fazer? É justo? Para ele, indivíduo, não, mas e para a sociedade? Então, entre o interesse do indivíduo em permanecer com o seu imóvel e o interesse público na utilização daquele imóvel, qual vai prevalecer? O interesse público ou o interesse particular? Exato, o interesse público. Agora, como que isso pode te ajudar a resolver uma questão lá na prova? Vamos pegar algo que você ainda não aprendeu. Licitação. Vamos imaginar que um determinado ente público, por exemplo, o INSS fez uma licitação para comprar notebook, laptop, aqueles pequenos computadores. Vai comprar 500 daqueles. O licitante vencedor ofereceu um notebook a R$1.000. Este é o preço. Ele foi o licitante vencedor. Foi o menor valor dentre aqueles que participaram da licitação. R$1.000. Bom, passado um tempo, quando a administração vai fazer o pedido, ela vai realizar o contrato, ela descobre que, sei lá, as Casas Bahia, uma grande loja de varejos, está vendendo o mesmo notebook a R$950. Vejam então, a administração fez a licitação, dos licitantes, dos participantes, ganhou aquele que ofereceu o notebook a R$1.000 cada um. Agora, antes da administração ir lá e fazer a compra do vencedor, ela descobriu que uma loja de varejo, as Casas Bahia, por exemplo, que não participaram da licitação, essa rede de lojas está vendendo o mesmo notebook a R$950. Eu sei que você não estudou o direito administrativo, mas me diz uma coisa. A administração pode deixar de comprar do licitante vencedor para adquirir a um preço menor que o de mercado de quem não participou da licitação? Ou seja, ela pode deixar de comprar a R$1.000 cada laptop para comprar a 950 de quem não participou? O que é que você me diz? Pode ou não pode? Pensa, gente. Lógico o quê? Pode. Óbvio. O interesse público não prevalece sobre o interesse particular. Isso não é um princípio do direito administrativo? Então, qual é
a proposta que mais atende o interesse público se levarmos em conta apenas o valor? Aquela de R$ 950 do licitante que não participou da licitação. Mesmo assim, como o interesse público prevalece sobre o interesse particular, o interesse público vai prevalecer sobre o interesse do particular vencedor da licitação. A administração pode, não estou dizendo que vai, mas o artigo 24 da Lei 8.666 de 1993, que é a Lei de Licitações, essa Lei 8.666/93, esse artigo 24 permite que a administração deixe de comprar do licitante vencedor para adquirir a um preço melhor no mercado, caso a oferta do vencedor seja manifestamente superior ao de mercado. Ou seja, pode deixar de comprar a 1.000 e comprar a 950? Pode. O interesse público prevalece sobre o interesse particular. E em muitos momentos nós vamos ver esta situação, tá? Tanto nos nossos estudos como nas nossas questões, tá bom? O outro princípio do direito administrativo decorre desse. É a supremacia, é a indisponibilidade do interesse público. Então, a indisponibilidade do interesse público decorre da supremacia do interesse público. E o que determina a indisponibilidade do interesse público? Que a administração não pode abrir mão daquilo que é interesse público. A administração não pode abrir mão. E, na verdade, quem que não pode abrir mão? Você, agente público, não pode dispor, não pode abrir mão daquele interesse público. Ou seja, você, agente público, tem que fazer ou deixar de fazer somente aquilo que é de interesse público. Essa é a ideia, tá? O agente público só pode fazer ou deixar de fazer aquilo que é de interesse público. Você não pode ficar com dó, por exemplo, e abrir mão daquilo que é interesse público em benefício de um determinado particular ou no seu benefício. Veja, se você tiver em mente esses dois princípios do direito administrativo, você vai entender muito mais facilmente todas as nossas aulas e todo o seu estudo ficará mais fácil. Agora, deixa eu explicar uma coisa. Muitos autores colocam esses dois princípios do direito administrativo como se fossem princípios da administração pública. Nenhum problema, tá? Até porque a administração pública tem que seguir os princípios do direito administrativo. Inclusive, a administração pública é o assunto da nossa próxima aula. Mas agora, vamos passar as questões desse módulo. Eu trouxe aqui duas questõezinhas para vocês. Vamos lá? 2009, organizadora, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, concurso, cargo de analista judiciário. São princípios fundamentais, compõem o núcleo do regime jurídico do direito administrativo. A alternativa A, a impessoalidade e eficiência. Supremacia do interesse público sobre o interesse particular, interesse privado, e a indisponibilidade dos interesses públicos pela administração. A publicidade e acesso à informação, a alternativa D, motivação e eficiência. E a alternativa E, probidade administrativa e legalidade. Então, quais são os princípios fundamentais que compõem o núcleo do direito administrativo? Aquele princípio dos quais os outros vão decorrer, chamados supraprincípios. Exato, né, pessoal? Tá aí, a alternativa B. Acabamos de aprender. A supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade dos interesses públicos pela administração. Vamos a uma segunda questão de concurso, dessa vez agora do tipo certo ou errado. Vamos lá? É uma questão 2010 do CESP, INSS, médico previdenciário. O sistema administrativo ampara-se basicamente nos princípios da supremacia do interesse público sobre o particular e da indisponibilidade do interesse público pela administração. Certo ou errado? Alternativa certa. Corretíssimo, ok? E aqui então encerramos a nossa primeira aula de direito administrativo. Na segunda aula nós abrangeremos o assunto administração pública. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá!